Atos capítulo 1, versículo 11. Leremos apenas o versículo 11, que nos traz uma palavra de esperança para todos nós. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Atos capítulo 1. Vamos ler os versículos 10 e 11. Diz assim: e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia. Quem é que subia? Jesus. Vamos ler o versículo 9, para a gente entender melhor. E quando dizia isto, ou seja, mas recebereis poder ao descer sobre vós, Espírito Santo, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois varões vestidos de branco, os quais lhes disseram, o que eles disseram? Vamos fazer essa pergunta juntos? Vamos lá. Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, vamos ler juntos? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Vamos ler mais uma vez? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Pai amado, Deus querido, fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amados, eu queria pensar com os amados, nós teremos a ceia do Senhor. E, obviamente, nós encontramos o apóstolo Paulo, no texto áureo da ceia, 1 Coríntios, capítulo 11, nos dizendo que todas as vezes que nós comemos do pão ou bebemos do cálice, nós estamos anunciando o quê? A morte do Senhor até que Ele venha. Muito importante nós pensarmos sobre essa questão tão fundamental para nós. Porque, na verdade, nós percebemos que aqui está o ápice do que Jesus passou por todos nós. Sabemos que, em nível de profecia, a cruz foi o ápice da demonstração do amor de Deus. Mas, nesse caso aqui, Jesus, aqui retornando à sua casa, nós temos, portanto, o ápice da realização absoluta do plano de Deus. Porque, segundo o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Filipos, citado aqui no capítulo 2, ele vai nos dizer que Jesus recebeu o nome que está acima de todos os nomes. O nome que está acima de todos os nomes, pelos quais um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Muito importante nós pensarmos, porque vejamos bem aqui, esse olhar destes homens para os céus, observando ali Jesus sendo assunto aos céus, obviamente, penso eu, estava presente ali o desespero, a agonia, o sofrimento. Por isso que em João no capítulo 14, Jesus se aproxima dos discípulos, percebendo uma apreensão no coração deles, e Jesus lhes disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Então nós temos ali que Jesus vai acalmar o coração dos discípulos, porque enquanto o noivo estava presente, eles estavam seguros, eles se sentiam amparados. Agora Jesus retornaria para o Pai, e obviamente ele mandaria, conforme nós temos em Atos capítulo 1, versículo 8, o poder do Espírito Santo que viria sobre a igreja para capacitá-la a não desistir. Porque este é o alvo de Deus. Então o anjo, aqui estes homens, varões galileus, porque estáis olhando para as alturas, certamente isso nos traz uma mensagem de esperança, nos traz uma mensagem de conforto, nos traz uma garantia. É o próprio Deus atestando na história e nos nossos corações que certamente um dia algo notório, visível também estará acontecendo. O que vai acontecer de notório? A volta de Jesus e o arrebatamento da igreja. Amados,
Mas enquanto isso não acontece, nós somos conclamados e somos desafiados dia por dia a estarmos olhando sempre para frente. Bata no ombro do irmão que está ao seu lado e fala assim: meu irmão, você tem que olhar sempre para frente. Diga a ele aí. Precisamos compreender isso. Por quê, pastor? Porque é um desafio, irmãos. Nós estamos vivendo em um contexto que não é diferente ao daquele vivido por Noé, em que a Bíblia nos diz que as pessoas casavam, davam-se em casamento, um olhar totalmente terreno, material, um olhar totalmente para esta vida. E nós percebemos que a nossa geração, ela não difere muito da geração de Noé, e nem tampouco da geração de quando Jesus nasceu, esteve aqui nesse mundo, porque a Bíblia nos diz que as pessoas viviam em trevas. Jesus, ele veio com uma luz do mundo para aclarear a história, o contexto, a vida dos seres humanos. Percebemos que, no contexto atual, a palavra de Deus, ela tem sido rejeitada. Não sei se é possível pegar uma água para mim. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 24, versículo 35, por gentileza. Mateus, capítulo 24, versículo 35. Nós temos o Senhor Jesus nos dizendo algo importante aí. O que está escrito na sua Bíblia? Obrigado, Maico. Vamos falar juntos? Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Olha que coisa maravilhosa. Irmãos, há no contexto de hoje uma rejeição. As pessoas não estão respeitando a palavra de Deus. E percebemos que esse desrespeito pela palavra não está vinculado apenas às pessoas que não conhecem a Deus, que não conhecem as Sagradas Escrituras. Nós temos visto que muitos que conhecem a Bíblia, contudo, estão tratando as Sagradas Escrituras com desdém, com desprezo. Não têm valorizado as Sagradas Escrituras. Pessoas que estão deturpando a palavra, adulterando a palavra de Deus. Pessoas que estão vivendo uma vida toda desregulada e querendo atribuir a palavra de Deus como se fosse um livro ultrapassado. Um livro, não digo de ser o quê? Um livro digno de ser reverenciado. Irmãos, é muito importante, nós como igreja, percebemos que, enquanto Jesus não vem, estamos aí diante de um grande desafio, que é o desafio que nós possuímos da valorização das Sagradas Escrituras. Precisamos, na contramão do mundo, na contramão daquilo que as pessoas estão vivenciando, andando como se o que está escrito aqui fosse algo ultrapassado, nós precisamos, como igreja do Senhor, entender que passará os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não hão de passar, elas estarão se cumprindo. Queira o homem aceitar ou não, queira o homem reconhecer que esse livro é um livro diferenciado ou não, mas o que está escrito aqui estará acontecendo. Aliás, já está acontecendo. Quando você lê Mateus capítulo 24, versículos 1 a 14, nós temos ali já o histórico do que está acontecendo. Precisamos, irmãos, entender que esse é o contexto de desrespeito à palavra. Outra questão tão presente na sociedade de hoje é que o temor a Deus está sendo vilipendiado, está sendo menosprezado. As pessoas, elas estão se relacionando com Deus como se Deus fosse alguém diminuto, pequeno, alguém não digno de ser reverenciado. As pessoas, elas não estão tratando
a pessoa de Deus como Deus exige ser tratado. Como igreja do Senhor, nós temos esse grande desafio. Primeiro, a palavra está sendo rejeitada. Segundo, o temor a Deus está sendo desprezado. E em terceiro lugar, contexto atual, as pessoas elas estão andando, circulando, sem exercerem um bom senso em relação àquilo que Deus já determinou na sua palavra a nosso respeito. E nós temos, em 1 Pedro, no capítulo 3, no versículos 15 a 16, na nova tradução, na linguagem de hoje, nós temos o irmão Pedro dizendo assim: tenham no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como Senhor. E estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Porém, façam isso com educação e respeito. Tenham sempre a consciência limpa. Assim, quando vocês forem insultados, os que falarem mal da boa conduta de vocês, como seguidores de Cristo, ficarão envergonhados. Amados, eu queria que você lesse comigo. Diga comigo assim: tenham, obrigado, no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como Senhor. Isso está faltando na geração de hoje. E a orientação bíblica é essa, por isso que aumenta, cresce o nosso desafio. E nós, como igreja, irmãos, estamos aqui, vamos participar da ceia do Senhor. Nós precisamos entender que essa mensagem do anjo, de que assim como ele foi para o céu, ele há de voltar, deve produzir em nós uma ação oposta àquilo que impera no mundo das trevas. Desrespeito pela palavra, falta de temor a Deus e também uma falta de um bom senso a respeito da compreensão do lugar de Deus e do meu lugar. Sendo assim, amados, esse texto nos chama a atenção para 3 pontos que eu gostaria de deixar conosco. Primeiro, é que nós devemos olhar para frente com esperança em Deus. Será que você pode falar comigo? Diga assim: eu preciso olhar para frente com esperança em... Diga assim: pois o nosso futuro está nas mãos do Senhor e não dos homens. Ou seja, o nosso fim será o céu. Amém? Eu sei que há muitas pessoas preocupadas: qual vai ser o fim da economia do país? Qual vai ser o meu futuro? O que vai acontecer comigo? E etc. Fique tranquilo em relação a isso. Porque nós somos peregrinos em terra estranha. Nós não temos terra permanente aqui. Buscamos a futura. Estamos aqui apenas de transição. Então, olhar para frente com esperança em Deus. Porque nós sabemos que a nossa vida está escondida em quem? Em Deus. Amém? A minha vida está, então o meu futuro é certo. O seu futuro é certo. O futuro da igreja é certo. Então nós não temos que ficar temendo o que sucederá amanhã, o que poderá ocorrer amanhã. Se Cristo voltar hoje, estaremos em lucro. Se Jesus nos chamar, também estaremos em lucro. Por isso que Paulo entendeu isso, dizendo: para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Porque em ambas as circunstâncias, nós estamos no lucro. Porque o nosso fim é o céu. Amém? Você foi chamado para herdar o reino de Deus. Então nós temos, irmãos, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 2, ele vai dizer assim: pela qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus.
Diga assim: e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E no versículo 5, Paulo vai dizer: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aleluia! Que bênção, que maravilha! A esperança não traz confusão. Aqueles que são do Senhor, eles sabem que são do Senhor. Essa palavra, assim como ele foi, ele há de voltar, atesta a nós, confirma no nosso coração, pelo Espírito de Deus, que nós não temos mais nenhuma confusão a respeito do nosso futuro. Porque nós não somos como os ímpios, nós não somos como aqueles que não conhecem a Deus, nós não somos como aqueles aventureiros, nós não estamos correndo em vão, nós estamos correndo rumo àquilo que Deus já tem preparado para todos nós. Abra a sua Bíblia, Salmo 16, versículo 5. Embora estou pegando aqui a nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: tu, ó Senhor Deus, és tudo que eu tenho, o meu futuro está nas tuas mãos, tu diriges a minha vida. A outra tradução fala assim: tu, vamos ler juntos? Tu, ó Senhor Deus, és tudo que eu tenho, o meu futuro está nas tuas mãos, tu diriges a minha vida. Amém? Está na mesma linguagem aqui, né? Ele pegou lá. Então, irmãos, o nosso futuro está onde? O nosso futuro está onde? O meu futuro, diga-me assim, o meu futuro está nas mãos do Senhor, porque Ele dirige a minha vida. Aleluia! Glória a Deus. Então, nós somos convidados a olharmos para frente nessa esperança de que o nosso futuro está nas mãos de Deus. É Ele quem guia os nossos passos. Diga comigo assim: eu preciso olhar para frente, porque eu sei que há um Deus que cumpre as suas promessas. Olha que promessa maravilhosa, assim como Ele foi, Ele há de voltar. Irmãos, no livro de Josué, no capítulo 21, versículo 45, está escrito: de todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Será que você pode ler comigo? Diga comigo assim: de todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. A outra tradução fala o quê? O Senhor cumpriu todas as boas promessas que havia feito ao povo o Senhor cumpriu. Amém? Olhar para frente nessa perspectiva de que o nosso futuro já está garantido em Deus. Olhar para frente na perspectiva de que Deus, Ele cumpre as suas promessas. Por isso que em 2 Samuel, o capítulo 22, versículo 31, está escrito que o caminho de Deus é perfeito, as promessas do Senhor sempre se cumprem, Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Amém? Será que você pode falar comigo? Diga assim: o caminho do Senhor é perfeito, as promessas do Senhor sempre se cumprem, Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Se aqueles anjos disseram ali que Ele, assim como Ele foi, Ele há de voltar, pode tomar nota. Não no nosso tempo, mas no tempo de Deus. Deus mandará
o seu filho buscar a sua noiva. Uma noiva ataviada de pureza, de santidade, de temor, uma noiva cheia do poder de Deus. Em Números, no capítulo 23, versículo 19, a respeito de um Deus que cumpre as suas promessas, está escrito: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Está projetado para nós? Vamos ler juntos? Deus diga para o irmão assim: meu irmão, ele diz que faz, e faz mesmo. Amém? Amém? Diga assim: eu sirvo a um Deus que diz que faz, e faz mesmo. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. É bênção demais. Sabemos que servimos a um Deus que nos estimula a olharmos para frente, porque Ele é o Deus que cumpre as suas promessas. Se Jesus falou assim: eu vou voltar, Ele vai voltar. Se Jesus falou que Ele buscaria o seu povo, Ele vai buscar. A morte, ressurreição e ascensão de Jesus nos mostram que Deus é um Deus que opera sobremaneiramente, de uma forma poderosa nos nossos corações. Amém? Terceiro momento, irmãos, Deus ministrou meu coração, fui anotando. Somos chamados para olharmos para frente. Diga assim: sou chamado para olhar para frente, porque há um Deus que cuida dos seus filhos. Amém? Até o final. Não é um Deus que deixa à mercê das circunstâncias. Não é o Deus que nos desampara. Não é aquele Deus que nos deixa quando nós estamos com os nossos corações aflitos, passando por lutas, tribulações. Não. É um Deus que cuida de cada um de nós. É um Deus que cuida do seu povo. Eu pergunto para você nessa noite: quantos aqui acreditam nesse cuidado de Deus? Dê um sinal com a mão. Quantos se sentem cuidados por Deus? Dê um sinal com a mão assim. Que coisa maravilhosa. Será que você poderia perguntar ao irmão que está ao seu lado? Diga assim: meu irmão, você tem sido cuidado por Deus? Se você pudesse enumerar os cuidados do Senhor, então nós não precisamos, amados, ficarmos desnorteados, porque Deus sabe do nosso futuro. Deus cumpre as suas promessas e Deus cuida de cada um de nós. E esse cuidar de Deus é tão maravilhoso que o irmão Pedro, escrevendo a sua carta, 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, você conhece muito bem. O que disse ele? Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem. Vamos falar juntos? Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem o quê? É um Deus que cuida de nós. É um Deus que não nos desampara. No Salmo 37, versículo 18 e 19, diz assim: o Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade, não ficarão decepcionados. Em dias de fome, desfrutarão fartura. Qual que é a tradução que está aí?
18, 19. Vamos ler juntos? O Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus e nos dias de fome. Aleluia! Nos dias de fome se fartarão. Olha que bênção! Nos dias maus, está escrito ali, nós não seremos envergonhados. É a presença de Deus. Amém? Um Deus que cuida de cada um de nós. Por isso que o profeta Isaías, no capítulo 49, no versículo 15, fala assim: haverá mãe que possa esquecer de seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do seu filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Vamos ler juntos? Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadece dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Aleluia! Diga isso para o irmão que está ao seu, meu irmão, Deus não se esquece de você. Deus não tem problema com amnésia. Deus cuida da gente. Passamos aí por um período de pandemia. Passamos por tantos momentos. Ora nós estamos no topo. Ora nós estamos no vale. Ora nós estamos em planícies retas. Ora nós estamos em terrenos ondulados. Ora parece que a gente está como que num avião, com muitas turbulências. Mas, em todas as circunstâncias, esse Deus que cuida de você, que cuida de mim, Ele nos toma nos seus braços. Amém. Ele não nos desampara. Por isso que Davi falou assim: fui moço e agora sou velho, porém nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência. O que é isso, gente? Cuidado de Deus. Jesus fala sobre esse cuidado. Porque vocês estão ansiosos quando quer a vez de comer, beber, vestir? Buscai primeiro e a sua justiça e as demais coisas. Pronto, as demais coisas se fartarão. Serão abençoados, prósperos, crescerão. Amém? Porque Deus é esse Deus poderoso. Olhar para frente, na perspectiva de um Deus que tem o nosso futuro nas suas mãos. Na perspectiva de um Deus que cumpre aquilo que está escrito na sua palavra. As promessas do Senhor. Irmãos, aquelas promessas são gerais, que nós temos, aquelas promessas que são frutos da nossa intimidade com Deus. Em ambas as questões, Deus vela em cumprir a sua palavra. Se você tem uma palavra específica de Deus para o seu coração, para a sua vida, pode passar o tempo que for, mas Deus vai cumprir. Deus vai realizar. Porque não há nada impossível para Ele. Amém? Até aquelas situações que a gente acha que acabou, é o fim. Mas nós, é como sempre aprendemos, que quando estamos diante de um ponto final, Deus é poderoso para colocar uma vírgula. Porque Ele cumpre as suas promessas. E Deus é esse que cuida de cada um de nós. Eu queria que você tivesse esse conforto. Ele virá para buscar a sua igreja. Enquanto isso, continuemos olhando, caminhando, olhando para frente. Olhemos para frente, não olhe para trás. Não faça como a mulher de Ló. Não olhe para trás, senão você corre o risco de se tornar uma estátua de sal. Olhe para frente. A proposta de Deus para nós, como igreja, é aquela que Ele tirou Ló e a sua esposa, a sua família, através dos anjos, dizendo assim: vai para as Campinas.
Deus quer nos conduzir sempre para um lugar seguro. E a proposta de Deus é que nós não estejamos olhando para trás. Nós olhamos para frente. Amém? Porque lá na frente está o nosso alvo maior. Quem é o alvo maior da igreja? Jesus é o nosso alvo maior. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Deixemos o embaraço, tudo aquilo que queira atrapalhar-nos, dificultar-nos na nossa caminhada cristã, tudo aquilo que quer nos fazer retroceder, olharmos para trás. Deixemos essas questões todas e olhemos para frente. Essa é a proposta de Deus. Talvez você está aqui nessa noite e você tem sido desafiado por circunstâncias das mais diversas a olhar para trás. Não olhe para trás. Olhe para frente. E nesse olhar para frente, o apóstolo Paulo nos diz que nós devemos caminhar fazendo uma autoavaliação de como nós estamos diante de Deus. Examine-se, pois, o que? O homem a si mesmo. Então é preciso fazermos essa alta avaliação. Como nós estamos diante de Deus. Não é avaliar o outro, não é avaliar a condição do outro, mas é uma avaliação pessoal. Não sei se vocês já ouviram contar aquela história, estou terminando, da esposa que sempre que falava para o marido, olhando pela janela, olha como que a vizinha lava a roupa tão mal. Olha como a roupa da vizinha fica tão suja. E o esposo, de tanto ouvir aquelas questões, um dia ele pegou o balde e foi lá e limpou a janela. Porque o problema não era a roupa que estava mal lavada, era a janela da casa que estava suja. Então, às vezes, nós olhamos e observamos do outro lado, mas precisamos limpar a janela do nosso coração, para que possamos ver com o olhar de Deus. Amém?